Hoje na Alesp Conecta, um tema para cima, né? Nesse meio da pandemia, a gente traz aqui no Alesp Conecta sempre temas densos, temas importantes para a sociedade. A gente vai deixar hoje o tema um pouco mais feliz, né? O meu entrevistado de hoje é o Clerson Pacheco, ou o Dr. Miojo, que daqui a pouco ele vai falar, é o fundador do Sou Alegria. E nesse momento, primeiro, Clerson, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado pelo convite, adorei e ótimo estar aqui com vocês. E nesse momento, Clerson, em que não só o Brasil, mas que o mundo vive uma expectativa negativa de como vai ser o dia de amanhã, né? A gente tem alguns projetos e algumas ONGs, enfim, como o Sou Alegria, que deixam nosso dia um pouco mais leve, dias de pessoas que estão em situações mais difíceis. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria que você contasse quem é o Dr. Miojo. Dr. Miojo é o meu personagem palhaço, que nasceu, já vai fazer 15 anos que o Dr. Miojo existe. É um besterólogo, boberólogo e palhacêutico de formação. Palhacêutico de informação, enrolei minha língua e nesse momento em que muita gente está fragilizada por N motivos, dos que estão internados, das famílias que estão passando por essa situação, não só da Covid, mas outras internações de outras questões, de outras Sim. ordens. Como é que funciona o Dr. Miojo e toda a galera da Sou Alegria? O que eles fazem? Você sabe que quando começou a questão da pandemia, de todo mundo fazer o isolamento social, a gente teve que parar tudo, né? Nós somos em 70 voluntários, em 14 unidades, sendo que 3 delas são em Piracicaba. E aí a minha preocupação era como que a gente vai continuar a fazer nosso trabalho durante essa pandemia? Porque mesmo hoje, já tendo passado aí mais de 30 dias, a gente não sabe como é que vai ser no futuro. E do nada, não sei se eu estava assistindo uma matéria, eu estava pensando nas coisas do Sou Alegria, e de repente me veio essa ideia de fazer visitas online. E aí, na minha cabeça era assim, por que não? Né? Se a gente pode fazer isso com os nossos parentes, por que a gente não pode fazer com o hospital? E acabamos levando essa ideia para alguns dos nossos hospitais parceiros, e não é que pegou, e não é que nós estamos fazendo um monte de visita online. Gente, isso é muito legal, porque assim, daqui a pouco você vai me dizer se também nas UTIs vocês conseguem, né, quando a pessoa está um pouco mais consciente ou não, você vai me dizer como é que é isso. É um momento muito solitário, não só para o paciente, mas também para quem está ali na linha de frente. É um momento ali só deles que é preciso sorrir em algum momento, nem que seja não consiga sorrir com a face, vai escutar ou em pensamento sorrir. Como é que é isso? Então, realmente é um momento muito solitário. Mesmo antes da pandemia, o Sou Alegria era um dos raros grupos que visitam a UTI, por conta de todos os riscos que existem dentro de uma UTI, e também por conta de que muitos pacientes não estão conscientes para se estabelecer uma conversa. Só que para a gente, isso não é um empecilho, para a gente, pelo contrário. Se ele não pode reagir, a gente vai lá e fala com ele da mesma forma. Então, a gente ainda não fez visitas online em lugares mais delicados, como a UTI ou como o pronto-socorro, onde a gente está acostumado a ser inserido no nosso dia a dia de trabalho, mas a gente visitou apenas enfermarias, então lugares que estão mais tranquilos, mas que mesmo assim tem essa solidão que você falou. A pessoa está ali com a máscara dela, olhando para a cama do lado da enfermaria e pensando, será que esse cara aqui do lado não vai me passar essa Covid? Então tem aquele clima tenso, né, inclusive dos profissionais. Então nossa interação também vai para esse profissional. Fizemos algumas brincadeiras via vídeo e foi bem interessante. Porque eu imagino, eu lembro que a gente conversou um pouquinho antes de fechar essa pauta, e eu falava para você, né, da gente contar um pouquinho dessa resiliência humana, de contar dessa solidariedade, porque foi o que você falou, são 70 voluntários, ninguém está ganhando para isso. É você se colocar à disposição do outro, e é um momento muito propício para a gente pensar no outro, né?
Essa pandemia ela trouxe, acho que mais do que qualquer outro movimento mundial, essa coisa de se preocupar com o outro e de a gente estar se colocando todos no mesmo nível. Não tem mais rico, não tem mais pobre, por mais que a gente ouça, às vezes, algumas matérias falando que tem pessoas que vão ficar mais ricas, isso é uma mentira, nós estamos todos no mesmo nível. Então, quando a gente fala de voluntariado, são pessoas que não estão ganhando nada além de amor, carinho e retribuição daquele ato que ele está fazendo. Esses voluntários, eles agora estão, a maioria está parado, né? Porque a maioria está fazendo home office, então não consegue se dedicar ao trabalho voluntário e a gente ainda está aos pouquinhos organizando como que vão ser essas visitas online. Mas o momento agora é da gente fazer a doação, mesmo que seja só de amor. Lógico que tem lugares que precisam de coisas físicas, né? Mas aqui nesse momento o Sou Alegria consegue entregar isso, esse amor, esse carinho, essa atenção e entrar com toda a segurança via celular que está higienizado lá dentro do hospital. E é muito maluco, sim, pensar que a gente precisa de um momento como esse na sociedade para a gente dar amor. Não é maluco isso? É maluco, porque o amor é uma coisa que depende muito, né? Às vezes uma palmada na bunda de uma criança que o pai dá pode ser amor. Se você olhar de outra forma, pode ser uma agressão. E por aí vai. No nosso caso, a nossa visita ela é tão simples, mas tão simples, Julie, que assim, eu falei, saiu simples, né? Você viu, mas é simples. Tão simples que às vezes você pensa assim, por que a pessoa se veste de palhaço para bater um papo com uma outra pessoa, né? Mas essa forma de você levar amor, essa é a forma mais simples, é a que toca mais. E agora eu acho que é o momento do mundo inteiro falar realmente de amor, né? De amar o outro ser humano, de olhar o outro como a si mesmo, né? E amá-lo como a si mesmo. Eu acho essa frase sensacional e uma outra oportunidade aqui na Lesp Conecta eu falava da regra de ouro que se existe, né? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. É uma regra Exato. universal que a gente fala, todas as religiões têm esse preceito, independente de qual. Mas é muito doido isso que a gente está falando, que a gente tem que ter um momento de crise para a gente talvez conhecer quem trabalha do nosso lado. Né? E esse desprendimento, eu acho que o voluntariado já faz isso muito bem, mas às vezes as pessoas não conseguem se desprender do seu dia a dia para o outro. No nosso caso, o Sou Alegria vai fazer 10 anos, muito em breve, e assim, a gente já faz esse desprendimento. Inclusive, alguns anos antes, as pessoas tinham uma certa dificuldade de entender o que era esse desprendimento. Como é que eu vou de domingo no hospital, se de domingo é o dia do meu descanso, é o dia de ficar com a família, né? E aí a gente propôs uma coisa no Sou Alegria muito simples também. Pega um domingo do mês. O restante você faz o que você quiser. Mas um domingo por mês você consegue ir no hospital e levar esse amor para que as pessoas sintam que tem alguém fazendo a diferença, né? E fazer a diferença simplesmente estar presente 100%, o que era mais difícil até um tempo atrás. Agora as pessoas estão mais 100% concentradas nas coisas e sentindo falta de algumas coisas, né? Então, estar 100% presente, acho que é essa coisa doida que você está falando, que a gente já estava perdendo. E agora a gente está voltando para esse eixo, de achar o 100%. Eu gosto desse bate-papo justamente por isso, porque deixa a gente voltar um pouco também para a gente, né? Entender quem é cada um, como é que você pode fazer a diferença no mundo, que não, no meu pensamento, a gente não faz só a diferença no mundo sendo o melhor no seu ramo de trabalho, ganhando, ajudando a empresa a faturar mais, né? Eu acho que existe esse outro aspecto de você fazer a diferença no mundo e eu vejo que quem é voluntário, vocês, né, há 10 anos nesse caminho, eu sou Alegria, mostram que há a possibilidade de fazer a diferença no mundo. E existem coisas que nós fazemos, né? E que nós ensinamos no nosso curso, que são muito simples. Eu lembro de um caso, uma vez, que eu dei um carrinho de Fórmula 1 para um paciente,
e estava todo carrancudo, no escuro, no quarto, e quando eu dei o carrinho, porque ele não queria conversar, e quando eu estava indo embora, ele falou, volta aqui, acende a luz aí que eu quero te falar uma coisa, sabe o que que é isso? Eu falei, é um carrinho. Ele falou, não, isso aqui é o homem dominando a máquina. Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1, e aí ele falou dos sonhos dele, Olha. por causa de um carrinho de Fórmula 1 que custa um centavo na 25 de março. Então são Uhum, ações tão pequenas que a gente pode entrar num mundo do paciente e saber quem é o outro, né? Hoje, por uhum, exemplo, eu tava numa entrevista vestido de Dr. Miojo, e aí eu interfonei para minha vizinha de porta aqui da frente e falei, o que você está uhum. fazendo? Ela falou, tô pintando o cabelo. Eu falei, abre a porta. E quando ela abriu a porta, ela deu de cara com o palhaço. Ao vivo. Ela, ao vivo, ela ficou tão feliz com essa história, né? E eu falei, poxa, eu moro aqui há tanto tempo, a gente se Uhum, conversa sempre, mas eu nunca mostrei para ela o Dr. Miojo. E ela ficou super uhum. feliz e queria saber quem era o Sapo Godofredo, enfim, o bate-papo aconteceu, eu redescobrindo o que é ser palhaço, né? Essa Isso coisa é maluca que você está falando. E é muito legal isso que você está falando, se redescobrir nessa época, é muito legal, assim. Bom, eu tenho filho pequeno, né? Às vezes a gente está na correria do dia a dia do trabalho, a gente chega em casa, ele já está quase dormindo, ou chega rápido, tem ainda coisa de trabalho na cabeça, É. e está sendo importante essas relações humanas voltarem a ser relações humanas. Saber que a casa é a casa, né? Você está na sua casa agora, eu estou aqui na minha casa agora, e a gente saber que tem Uhum, esse limite, né? O que é trabalho e o que é família, e as famílias se reencontrando, isso é muito bonito, né? As famílias se reconectando, as pessoas começando a sentir falta de coisas simples, como, por exemplo, ir na feira, né? Comer um uhum, pastel. Isso é bacana. Eu acho que a pandemia ela pode ser olhada por um outro prisma, esse prisma que o palhaço tem sempre. Quando a gente, por exemplo, entra no quarto, a gente não olha a situação ruim, a gente olha aquilo que está bom. Então, olhando a pandemia, a gente fala, tá, uma coisa muito ruim é no mundo inteiro, mas o que está de bom nisso daí? As relações estão uhum. mudando, as relações estão ficando melhores. Né? Lógico que tem gente surtando com a família em casa, 3, 4, 5 Sim. filhos, mas Aham. isso são as exceções, né? Mas fazem parte. E a gente vai falar disso daqui a pouco, porque o nosso primeiro bloco, Clécio, já acabou, porque o bate-papo está muito gostoso. A gente volta na sequência, porque a gente também tem que falar das dificuldades, que não é fácil, não. A gente já volta, segura aí. Tá legal. Você viu que no nosso bate-papo no primeiro bloco aqui no Alesp Conecta foi divertido e com muita consciência de dizer o quanto esse momento é especial para a humanidade, independente de toda a crise que ela esteja gerando. Eu estou conversando com o Clérson Uhum. Pacheco, ele que é o fundador aí do Sou Alegria. Você contou um pouquinho que já tem 10 anos o Sou Alegria, mas da onde surgiu a vontade de criar um grupo para olhar para o outro? O Sou Alegria vai fazer agora em janeiro de 2021, faz 10 anos, nós estamos no 9º ano. Eu morei 2 anos em Hollywood e lá eu aprendi muito sobre voluntariado. Eu morava numa rua que tinha 3 lares de longa permanência e quando eu ia para o meu trabalho, eu sempre ou ia a pé ou ia de bicicleta, eu passava por esses lares, eu parava, falava bom dia e às vezes até batia papo com esses vovozinhos. E aí alguns Uhum. amigos me convidaram para fazer alguns trabalhos voluntários em escolas, enfim. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa além de só trabalhar. E foi aí que surgiu então essa vontade, né? E eu achei um grupo de palhaços que fazia o trabalho para adultos e idosos, que é o nosso foco. Foi uma Uhum. faculdade para mim esse grupo e alguns anos depois eu montei o Sou Alegria porque aí eu tinha um outro direcionamento, uma nova visão do que seria o palhaço e aí me distanciei desse grupo e montei o grupo Sou Alegria. Uhum. E para ser palhaço, como é que a gente faz? É só ser engraçado? Olha, você sabe que não, quando a gente dá o curso, a gente ensina
Uma- É uma pergunta muito interessante, eu adoro essa pergunta, porque às vezes as pessoas até desistem de fazer o curso de palhaço Uhum, por não se acharem engraçadas. Mas, por exemplo, se você pegar o gordo e o magro, que é um clássico, né, de comédia, você vai uhum. perceber que o gordo ele não tem graça nenhuma, quem Ah, tem tem. graça é o magro. Só que o magro dá a gente chama de escada, né? Isso no Queda. teatro, no clown, ele dá escada para o gordo fazer a situação ficar engraçada e o gordo também dá escada para o Uhum. magro fazer a situação ficar engraçada. Então a pessoa que não é engraçada, ela tem a oportunidade de fazer um curso no Sou Alegria, que dura aí quase 6 meses, onde a pessoa vai aprender a arte do palhaço, vai aprender, vai ter aula de teatro, vai ter aula com gente que é especialista em infecção hospitalar, vai ter aula com psicólogo, com Hum, pedagogo. Nós temos uma parceria com um grupo chamado Prosa, que traz essa visão, e a pessoa vai aprender como ela entra no hospital, como ela uhum, se uhum. protege e como ela leva esse carinho, essa leveza para os pacientes e para os profissionais da saúde. E a gente está falando que nem tudo são flores, né? Claro, eu falei, né? Precisa ser engraçado para ser palhaço, né? Não é a prerrogativa no caso. Mas vocês É, que estão no dia a dia, falando português, claro, né? Vocês que estão no dia a dia do sofrimento, né? Porque o hospital é um lugar de sofrimento, independente de qual, de é. como, né? Uh, Uhum. como é que vocês trabalham vocês? A gente falou já bastante na rede Alesp dos profissionais de saúde que estão enfrentando ali, estão na linha de frente, que é difícil, mas quem também está nessa realidade, vocês que falaram que trabalham com criança e idosos, são dois momentos que pega no coração da gente, né? Como é que vocês trabalham isso com vocês? Dentro do grupo Sou Alegria, primeiro a pessoa que passa por esse treinamento, ela é acompanhada durante esses 6 meses de curso por psicólogos. Quando termina o curso, a gente faz rodas de bate-papo para que eles tragam o que foi visto dentro do hospital, para que a gente possa discutir esses casos e que a gente entenda o lado bom de cada uma das situações. Nem tudo são flores, como você falou. Nós Uhum, atendemos o AC Camargo, por exemplo, na verdade não é com voluntário, é com uma dupla de palhaços profissionais, mas mesmo assim, preciso pegar esses casos que eu vejo e levar para uma psicóloga ajudar a gente a trabalhar isso, porque você, além da uhum, técnica de artes, além da técnica de comunicação, onde a gente mistura tudo isso para fazer o nosso trabalho, eu uhum, preciso saber lidar com essas situações. Então, tem coisas que às vezes você não pode mudar. E isso é uma das coisas mais importantes que o palhaço precisa saber. Ele não vai salvar vidas. Se às vezes nem o médico salva, que dirá o uhum, palhaço? Então, quando você tem isso aberto na sua cabeça de que você foi lá e fez o que dava para fazer dentro da sua arte, o uhum, trabalho foi bem feito. O paciente faleceu. É uma uhum. pena. Mas ele faleceu sabendo que tinha alguém legal que passou pelo quarto dele. E é isso que eu ia falar, naquele momento em que ele estava ali com o paciente, independentemente do que acontece depois, naquele momento ele fez a diferença na vida da pessoa, né? E é o Isso. que a gente está falando isso do primeiro bloco todo, né? Você fazer a diferença em algum momento. É justamente isso. Quando a gente aprende esse limite, o trabalho fica leve, o trabalho fica gostoso, você não Uhum, volta para casa achando que poderia ter feito mais. Você fez o 100%, não dava para ir mais do que aquilo. A gente atende, por exemplo, a ACD. A ACD, em alguns momentos, ela é muito difícil de atender. Em alguns momentos é maravilhoso, uhum, mas às vezes você lidar com o limite físico de uma pessoa, precisa ter cuidado com o que você fala, precisa ter cuidado com como você reage àquela pessoa. Então, por exemplo, no Soul, não são todos os palhaços que visitam a CD. Eu uhum, escolho a dedo quem é que vai para lá, quem eu sei que vai ter estrutura psicológica de uhum, entender aquela situação, porque na CD não tem coitadinho. E isso é muito uhum, bacana. Eles ensinam para uhum. gente uma lição muito importante que o palhaço precisa saber desde sempre, né? Com toda certeza, isso é muito importante a gente trazer aqui para nossa conversa, né? E fazendo um paralelo do momento que a gente vive agora, né? Me parece que nós não podemos nos levar a sério sempre, senão a gente vai ficar maluco, né? Não podemos, é proibido se levar a sério sempre.
porque senão você corre o risco de ficar se cobrando demais as coisas, Uhum. né? Então eu sou um cara extremamente atrapalhado, eu consigo fazer um almoço virar a guerra do fogão. E às vezes eu chamo o Que doutor bom. Miojo e falo, olha isso aqui. É, eu digo isso porque a gente está voltando à nossa frase inicial, a gente está num momento de incertezas. A gente já tem muita incerteza É. na cabeça. Se a gente for se estressar com o filho que deixou todos os brinquedos na sala, ou se eu queimei, eu hoje, por exemplo, queimei o café porque eu estava aqui na entrevista, deixei o café lá. E aí? Acontece, né? Então, assim, já tem tanta coisa mais importante do que o café queimando, né? Não dá, né, gente? A gente, como palhaço, a gente procura levar, nem sempre, Uhum, que fique bem claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo virar uma grande brincadeira. Às vezes não dá. uhum. Mas na grande maioria das vezes a gente vai aprendendo que aquele tropeção, que aquele café que queimou, aquele arroz que eu queimei hoje, né? A gente acho que combinou. Você queima o café, eu queimo o arroz. É isso. Ok, tudo bem, eu vou lá e faço um outro arroz, né? Não há problema com isso do erro. Para o Uhum. palhaço, o erro sempre é um presente. Com aquele erro eu posso trabalhar e fazer alguma coisa legal acontecer. E aí a gente pode jogar, adoro fazer paralelo, você já percebeu, né? E a gente pode Sim, jogar adoro também. esse do erro com o nosso dia a dia de trabalho, né? A nossa sociedade até então era aquela sociedade que não parava, 24 horas ligado, celular ligado 24 horas, se o chefe chama, você tá lá e responde, ou se qualquer outra coisa É. acontece, você tá lá e responde. E eu vi e vejo isso, porque já passei por isso, da gente não admitir errar. Ai, meu Deus, eu errei agora, o que, que o meu chefe vai pensar, o que, que o meu colega de trabalho vai pensar. Talvez sirva também para a gente desacelerar disso, né, um pouco. Não Uhum, esquecer, a gente tem que ser prudente no nosso trabalho e tudo mais, claro. mas não entrar nesse desespero de ser sempre perfeito. A gente costuma dizer no Sou Alegria que você precisa estar sempre presente, 100% presente, mas não precisa acertar 100% das vezes. Se você mirou no alvo e essa mira no alvo foi 100%, tá beleza. Se você acertou o alvo, é uma outra questão e que a gente também não deve levar com tanto peso. É lógico que você pega uma profissão como profissional da saúde, um erro de um profissional da saúde custa uma Uhum, vida. Então, não é bem isso que eu estou falando, né? Mas como você deu o uhum, exemplo do chefe, às vezes a gente pode errar, a gente tem que se permitir o erro para que a gente também aprenda com aquilo. O erro faz parte uhum, de um aprendizado. E para o palhaço uhum, sempre é muito legal quando a gente erra, né? Lógico que uhum, dentro de um quarto eu não posso errar ao abraçar um paciente. Eu, por exemplo, sou um dos palhaços que não abraço quase ninguém. É raríssimo eu uhum, abraçar porque eu sei dos uhum. riscos de contaminação. Sim. Mas quando eu erro, eu saio do quarto e dou risada de mim mesmo. Falo, eu errei. Que legal, vou aprender Sim. alguma coisa hoje. É verdade. E a gente está encaminhando para o fim do programa, Clerson, e a gente falava. Ah, Ah, mesmo, pois é. E a gente falava na hora que deu o intervalinho que tem novidades aí, vocês estão criando aí uma outra plataforma para deixar a gente mais feliz? é verdade. A gente adiou durante muitos anos fazer vídeos do Sou Alegria. E aí, com a pandemia, a gente falou: o que, que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai chegar até os profissionais da saúde? Então, o primeiro passo, antes da gente fazer as visitas online, foi criar roteiros. A gente pegou piadas e começou a roteirizar essas piadas. Então, eu gravava aqui a minha parte, mandava lá para o Dr. Batatinha, por exemplo, o Dr. Batatinha gravava a parte dele, a gente mandava para a edição e aí começamos a criar o Sou Alegria News, que são piadas Hum, assim, daquelas que você só ri por dentro, mas que são piadas, são piadas inocentes, que é para fazer um pouco de graça e dar um pouco de leveza para o profissional da saúde. A gente começou com essa intenção, mandando para todos os profissionais da saúde que a gente conhecia, como o Plantão Sou uhum. Alegria News, e agora a gente já Legal. está na edição número 6, mandando para todos esses profissionais e para vários hospitais.
Ótimo, então. Bom saber. Depois eu quero que você me mande, que eu tenho alguns amigos da área de saúde que vão precisar dar uma relaxadinha, porque lá na linha de frente o negócio é muito mais tenso que agora. Clerson, queria te agradecer É, por hoje, por essa eu, conversa aqui na Lesp Conecta. olha, eu que agradeço muito essa oportunidade de poder falar. Obrigado, Julie, obrigado, TV Alesp. E eu espero que esse programa chegue para muitas pessoas poderem olhar e falar assim: vamos errar um pouquinho e vamos aprender com esse erro. É isso mesmo. E tudo bem, arroz queimado, café queimado, como é que vai queimar café? Seguimos, né, Clerson? Obrigada. Seguimos. Muito obrigado, viu, Julie? Legal, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Quer rever esse e todos os nossos programas, toda a programação da Rede Alesp? Vai lá, Facebook, YouTube, Rede Alesp. Até o próximo programa.